Tempo, ao longo dos séculos, o inimigo tem tentado fazer com que a família perca, mas é uma identidade que já está gravada, determinada por Deus em sua palavra, e nós só precisamos assumi-la e resgatar ela na nossa casa, para vencer essa investida do inimigo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Paulo, falando a Timóteo, consegue identificar que a fé que ele tem é uma fé que não surgiu na vida dele ou apenas na geração dele. Paulo, ele olha e diz: olha, eu sei que a tua fé é sem fingimento, a tua fé é uma fé leal, a tua fé é uma fé viva, mas antes essa fé habitou lá em sua avó, e identificado na sua avó passou para sua mãe Eunice, e identificado na sua mãe Eunice passou a você. Marcas, identidade, identificações que foram deixadas na família de Timóteo. Mais à frente, em uma outra mensagem, nós vamos falar sobre o contexto da família de Timóteo, que embora não tivesse um pai presente ou um pai vivo ainda, havia identificação em sua família de uma mãe que seguiu a identidade da sua avó, ou seja, da mãe de sua mãe, e transmitiu essa mesma identidade para Timóteo, que Paulo tem como um dos seus pupilos, como aquele que estava na condução de uma igreja determinada ali por Paulo, quem foi discipulado por Paulo, identidade que foi passada de geração em geração. Identidade, ter uma identidade ou estar identificado é algo muito importante na vida de qualquer ser humano. Se você não tem uma identificação qualquer, tem algumas coisas que você não pode fazer na sua vida civil. Se você não aparecer ou não comparecer lá no aeroporto, lá no portão de embarque, lá no início, se você não aparecer com a sua identidade, você não embarca. Se você não se identificar, agora não vai de Avianca não, tá? Porque a Avianca não está segurando lá os aviões. Imagine como é que está sendo feita a manutenção. Troca, vai de Azul, Gol, TAM, sei lá. Mas você chegar lá, não passa. Eu já vi pessoas que perderam seu voo porque esqueceram a identidade. A identidade, segundo o dicionário, é do latim identitas. Identidade é um conjunto de características, de traços próprios de um indivíduo ou de uma sociedade. Você é reconhecido pela sua identidade, não só pelo documento de identidade, porque ali também consta coisas sobre a tua vida, traços, quando você nasceu está lá. Qual é a validade daquele documento está lá. Quem é seu pai, quem é sua mãe está ali naquele documento, está muito bem identificado. Então a identidade traz para a gente características que são próprias do indivíduo ou de uma sociedade, ampliando. Uma sociedade também identificada, também tem sua identidade. A nossa cultura, ou brasileiro, tem uma identidade muito diferente do norte-americano. Embora a gente procure copiar muita coisa dos Estados Unidos, nós temos uma identidade diferente. Temos uma identidade diferente do povo da Jordânia. Tenho conversado muito com o pastor Adriano, e o pastor Adriano tem me falado sobre alguns costumes da Jordânia, e eu falei: a identidade desse povo é muito diferente da nossa. Identidade de uma sociedade. Outra definição, essa agora do Aurélio: conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. É pela identidade que eu sei que a Esther é a Esther e que a Esther está fazendo aniversário hoje. Foi pela identidade dela. Na identidade dela lá está dizendo, não sei o ano de nascimento, também não vou suscitar aqui para que ninguém descubra a idade, mas lá está dizendo que no dia 5 de maio do ano X nasceu Esther. Não sei o nome completo, Benevides, eu sei que tem, Alves Benevides. Está lá, na identidade está identificado isso. Ali está a marca,
individualizou. Quem mais aqui nasceu no dia 5 de maio? Neste lugar não tem mais ninguém, então estou individualizada. Hoje eu sei que é individual, porque está lá identificado. Por que eu estou fazendo essa palavra introdutória? Para a gente entender a importância da identidade. E Deus deu uma identidade para cada coisa na criação. Rapidinho, Gênesis 1 e 2, capítulos 1 e 2, relato da criação. Deus ele começa a criar através da palavra, e o texto diz: e disse Deus, haja luz, e houve, e chamou Deus a luz dia, e as trevas identidade, identificação. Como é que você sabe que quando está claro é dia e quando está escuro é noite? Porque aqui no princípio foi identificado que quando está claro é dia e quando está nas trevas escuro é noite. Embora com toda essa confusão climática, às vezes a manhã está um pouquinho escura, mas dentro do propósito, dentro da criação, há uma distinção, uma identidade do que é dia e o que é noite. Mais um pouquinho, havia uma porção seca e uma porção molhada, e Deus fez a separação da porção seca daquela que é a porção de águas, e chamou Deus essa porção seca de terra. Falei muito isso hoje. Terra, não é esse terra que você está pensando. Terra, terra. E a parte das águas molhadas chamou de mares. Está na palavra. Identificação. Deus identificou cada coisa na natureza, cada réptil. Ele delegou ao homem que identificasse o nome dos animais, mas tudo foi identificado. Nada ficou sem identidade. Deus também deu uma identidade para o ser humano, que não é essa que você tem do Detran, Félix Pacheco não existe mais, né? É Leão 15, sei lá. A sua identificação profissional, ou amém? Não é essa que eu estou falando. Deus deu uma identidade ao ser humano, e a identidade do ser humano está em Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus identificou o homem com a sua imagem, com a sua semelhança, com a própria imagem e semelhança dele, e disse: domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem. Versículo 27 repete isso. Identidade. Você é identificado com Deus. Deus criou a imagem e semelhança dele. E aí vem a outra parte: a imagem de Deus os criou. E vem a terceira parte: homem e mulher os criou. Você consegue enxergar mais alguma coisa aqui? Não, porque Deus na criação do homem, ele deu uma identidade. Homem, ser humano, né? Ele deu uma identidade: homem, sexo masculino, e mulher. Em algumas traduções diz macho e fêmea os criou. Identidade. Quando eu tenho a convicção disso, eu não preciso ficar observando teorias dos homens sobre identidade de gênero. Teorias humanas. Quando a própria palavra de Deus, quando o próprio Deus já identificou homem e mulher. Eu não preciso ficar elucubrando e viajando em teorias humanas, porque a identidade do ser humano já foi colocada por Deus. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. É a identidade do ser humano. Não existe nenhuma outra identidade a não ser essa. A identidade é macho e fêmea, ou homem e mulher. Deus deu essa identidade. Deus também deu uma identidade para a família. Deus os abençoou, versículo 28 de Gênesis 1, a parte A. Deus abençoou e disse: sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O Senhor identificou a família e disse: olha, é pela família que eu vou encher a terra, é pela família que eu vou cuidar da terra que eu criei, é pela família que toda a terra será subjugada, será cuidada.
será colocada em ordem, será analisada, governada, conduzida. Os homens e as famílias foram colocados com uma ordem de Deus para que sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Essa é a identidade de Deus para a família. A família cresce e a família deveria dominar a terra, deveria cuidar, deveria subjugar, ditar os padrões, os parâmetros. Era a família que tinha que fazer isso, identidade dada por Deus. Versículo 18 do capítulo 2: E disse Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Outra identidade da família que deixou Deus muito determinado. A família é composta pelo homem e pela sua adjuntora, pela mulher, idônea para ele. Versículo 22 do capítulo 2 diz que Deus, da costela que tirou de Adão, formou uma mulher e trouxe até Adão. Algumas pessoas estão lendo esse texto e acho que está entendendo a palavra errada. Não sei se eu estudei hebraico errado, mas pelo menos na minha Bíblia, no texto hebraico original, a palavra que está aí é mulher. Algumas pessoas estão pensando que Deus formou da costela do homem outro homem e trouxe até Adão, e aí ficou o homem como homem, ou mulher como mulher. Não é a identidade da família criada por Deus. A identidade da família criada por Deus está expressa da costela que o Senhor tomou de Adão, do homem, formou uma mulher e trouxe até ele. Essa é a identidade da família. Não há o que discutir com relação a isso. Identidade dada por Deus, ninguém pode mudar isso. E depois, Deus completa a identidade da família no versículo 24, dizendo: Portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Está aí a identidade da família. A identidade da família está desenhada, fixada por Deus. A identidade da família é o homem, a sua mulher adjuntora, que se unem, deixam o convívio da sua família, até então que ele fazia parte, ou seja, o pai e a mãe, e agora se une a uma mulher. O homem se une a uma mulher, a mulher se une a um homem, e esses dois vão ser uma só carne e formarão uma nova família. Essa é a identidade da família. E embora o homem diga que a gente pode fazer arranjos, Deus disse não. Essa é a identidade dele para a família. Arranjo familiar existe só no direito brasileiro, que agora se discute arranjos familiares. Na palavra de Deus não existe arranjos familiares, existe identidade familiar, homem e mulher que se unem para glorificar a Deus e para cumprir o propósito de Deus. Essa é a identificação de Deus. Dessa identidade familiar que Deus firmou, surge uma identidade que é a que nós vamos falar agora nos próximos 10 minutinhos, que é a identidade conjugal. Falamos da identidade da família como um todo, mas desse conceito de identidade da família, agora há uma identidade que precisamos avaliar, que é a identidade conjugal. E o que é a identidade conjugal? São os papéis determinados entre o homem e a mulher, marido e esposa, homem e mulher. E aí esse é um ponto que nos causa maior dificuldade para falar sobre ele nesse tempo, porque as mulheres têm buscado o seu direito, que é legítimo, mas as mulheres têm buscado o seu direito como pessoas humanas que são, com a dignidade humana que merecem, e foram criadas de igual modo como o homem, com a mesma dignidade humana. Mas alguns estão confundindo, porque homem e mulher têm a mesma dificuldade enquanto seres criados por Deus, mas não a mesma identidade. Você entende isso? Não existe superioridade ou inferioridade com relação ao homem e à mulher, porque eles igualmente foram criados por Deus com a mesma dignidade. No entanto, cada um deles
identidade específica. Não tem como o homem ter a identidade de uma mulher, e não tem como a mulher ter a identidade de um homem, porque se isso acontecer ou tentar acontecer, abominação é, erro é, porque Deus determinou a identidade do homem e a identidade da mulher. Há uma frase que eu gosto muito, que eu li no livro, infelizmente eu perdi esse livro emprestando ele. Às vezes acontece isso, né? Tem crente que de vez em quando dá uma escorregada, né? A gente empresta o livro e não devolve. Eu emprestei livro para alguém aqui, desculpa, tá? Se eu emprestei e ninguém me devolveu, eu não estou mandando indireta não. Isso não foi aqui não, foi lá em Cabo Sul. Prestei o livro e não me devolveu. Eu sei que Deus já perdoou e vai, de repente, se o livro ainda estiver lá, vai convencer esse crente a me devolver. Mas tem uma frase, eu tenho ela anotada, por isso que eu coloquei aqui para ler para vocês. Essa frase anotada que eu li, que vai corroborar com a nossa reflexão. O autor diz o seguinte: Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. O homem e a mulher foram criados por Deus com uma igual dignidade enquanto pessoas humanas, e ao mesmo tempo numa complementabilidade recíproca enquanto masculino e feminino. Eles são os mesmos enquanto pessoas humanas, mas se completam enquanto a identidade masculina e feminina. Deus quis que fossem um para o outro, para uma comunhão de pessoas. Juntos são também chamados a transmitir vida humana, formando um matrimônio e uma só carne, e dominar a terra como administradores de Deus. Foi para isso que Deus criou a família, homens e mulheres com igual dignidade, mas complementando um ao outro com identidades diferentes. Identidades não só físicas, porque é muito fácil identificar uma mulher de um homem. Não sei, né? Se é tão fácil hoje, nesse tempo, mas é fácil. Em um tempo normal é fácil você identificar a mulher de um homem fisicamente, mas também é fácil você identificar a mulher de um homem em toda a sua essência, porque as identidades são diferentes. A mulher é muito melhor do que o homem com relação à capacidade de atenção, de cuidado, de zelo, de capricho na hora de fazer as coisas. Admiro as mulheres. Quem arrumou isso aqui foi uma mulher. Se fosse um homem, estaria de qualquer maneira. Tá vendo? Né, Mari? Se a gente fosse arrumar, ia estar só o pão aqui jogado na mesa. A gente ia usar uma bandeja de plástico. Porque o homem não tem esse negócio não. A família me fala: olha, você não tem noção. Eu boto o Azaf para a escola, ainda mais agora que a Fabiane está convalescente. Eu tenho colocado o Azaf para a escola todos os dias, arrumado ele. Então você imagina como é que o Azaf está indo, né? É meio azul, com tênis branco, e o lanchinho dele, ele tem uma vasilha, um potinho de lanche. Eu mandei ele para o lanche com um pote daquele de cozinha desse tamanho, com 3 biscoitos dentro. Porque o homem não tem essa identidade, desse cuidado, esse capricho, esse carinho todo na hora de arrumar, de ajeitar o frufru, sabe? O lacinho, não tem. Eu fico imaginando se um dia eu for pai de menina. Cadê Mariel? Mariel está por aí. Mariel, Max, né? Pai de menina, meu Deus do céu, minha filha vai sofrer se a Fabiana não estiver em casa. Vai com cabelo assim, alto, vai ser uma coisa de louco. Porque o homem não tem esse, lógico, tem exceções, tem alguns homens que são bem cuidadosos, mas a mulher tem isso por identidade, por essência. Ao contrário, as mulheres muitas vezes não têm tato para lidar com coisas mais rudes, com situações que merecem um pouco mais de frieza. A mulher é muito emotiva. Às vezes basta uma palavra só e o homem sabe fazer isso, cessa, mas a mulher... E aí o troço vai só piorando. São identidades. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é superior a ninguém, mas são identidades diferentes. É difícil perceber isso? Não, é muito fácil. Mas nós estamos perdendo a identidade conjugal porque não estamos observando isso, que embora iguais como pessoas humanas,
A identidade conjugal precisa ser resgatada. Hoje a gente tem dois pensamentos muito errados acerca dessa identidade conjugal. De um lado, tem homens, isso há muito tempo, desde a cultura hebraica, homens que subjugam e escravizam as mulheres, achando que elas são inferiores. Erro na identidade conjugal, porque o fato da mulher ter uma identidade diferente do homem não quer dizer que ela seja inferior ao homem. A identidade é diferente, mas a dignidade como pessoa, como criação de Deus é igualzinho, não muda nada. Deus ama da mesma maneira. Ah, pastor, mas Deus criou o homem primeiro, né? Vai nessa, você vê. Vai nessa, desse pensamento. Não, o homem foi criado do barro. Não. E a mulher da costela. Então, a mulher é subalterna, é secundária. Vai nessa. Vai nesse pensamento. Não é isso que Deus quis mostrar quando tirou a mulher do homem. Muito pelo contrário. Ele quis deixar um princípio muito maravilhoso. É que o casamento, ele não é simplesmente uma união de vontades. Ah, eu quero casar. Eu vou falar uma coisa aqui porque tem crianças no recinto. Ah, porque eu quero fazer isso. Então eu vou casar. Negativo. Casamento é um fazendo parte do outro. Adjuntora, aquela que está grudada ao lado. A sua esposa, aquela que Deus colocou na sua vida, faz parte de você. Não tem como tirar. Tem algumas pessoas que estão pervertendo isso, estão banalizando o divórcio, mas pela palavra de Deus, não pela dureza do coração do homem, mas pela palavra de Deus, a mulher não é escrava do homem, sim adjuntora. E aí tem esse pensamento errôneo de alguns, e aí surge o pensamento machista mesmo, de que a mulher é escrava, a mulher tem que fazer, a mulher tem que. E eu nada. A gente vai falar mais um pouquinho daqui a pouquinho, calma, vai chegar essa hora. E o outro erro é o outro lado, é o igualitarismo, vou falar um pouquinho de filosofia, de matriz marxista, que diz que homens e mulheres são tudo igual, identidade igual, e é aquela bagunça toda na casa, não tem papéis definidos, não sabe quem é o responsável, quem é o cabeça, não sabe quem é que vai educar, não sabe quem é que vai conduzir, quem é responsável por suprir, virou uma bagunça, porque todos são iguais, ninguém faz nada. Todo mundo quer fazer tudo, mas ninguém faz nada dentro da casa. Isso está destruindo casamentos. Por falta de identificação, de identidade conjugal. O que é minha responsabilidade como marido? O que é minha responsabilidade como esposa? Falta de leitura da Bíblia também, porque nós vamos ver isso aqui agora. Qual é a identidade da esposa e do marido? Deus já definiu isso. E essa identidade não pode ser mudada. Eu vou te dar um dado importante. Esquece a história de que você pode mudar a identidade que Deus fixou. Você vai destruir a tua casa, você vai destruir o teu relacionamento tentando assumir a identidade do outro, você vai viver infeliz, mas você não vai conseguir mudar o que Deus determinou. Porque o que Deus determinou são identidades bem definidas para o marido e para a esposa. Efésios capítulo 5, versículo 22 a 24. A esposa tem uma identidade. Abriu aí sua Bíblia? Olha o que diz o texto. As mulheres sejam submissas aos próprios maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Já falamos aqui várias vezes sobre isso. Entendimento, eu quero lembrar você: submissão não é ser subalterno. Submissão é missão de base, é missão de apoio.
A mulher foi criada por Deus para apoiar o homem no cumprimento da missão da família. E qual é a missão da família? Nós vimos lá em Gênesis: encher a terra, subjugar a terra e fazer a glória de Deus ser conhecida através da família. Se essa é a missão, a esposa tem uma missão tão importante, que é de ser a adjuntora, é de ser aquela que participa de forma efetiva na vida da família, sendo essa base. Eu falo com a Fabiane presente, vou falar com ela ausente também. E não é demagogia, tá? Eu não sei o que seria de mim sem a Fabiane. Não sei. Né, Juarez? O que seria de você sem a Miriam? Depois que a gente casa, que a gente entende isso. O quanto a gente depende de alguém que esteja conosco, que seja aquela que nos apoia. Às vezes eu faço algumas coisas erradas, é bom quando ela puxa a minha orelha, porque isso faz parte do apoio. E o homem tem uma missão definida por Deus. E aí eu quero, antes de falar sobre a função do marido, eu quero já puxar esse gancho. Os homens estão abandonando o comando da família. Crise de identidade. A identidade conjugal precisa ser resgatada, porque segundo a palavra de Deus, o homem, na sua identidade como marido, foi designado por Deus para ser o cabeça da família, da mulher, assim como Cristo é da igreja. Quem é que comanda essa igreja aqui? É o pastor? Não. Quem comanda essa igreja aqui? É Cristo. Alguma vez ele deixou de comandar isso aqui? Não. Troca pastor, troca membro, troca quem for, pode sair todo mundo daqui, quem vai continuar no comando? Porque Cristo, Ele nos deu o exemplo da responsabilidade que se tem quando se assume isso. Ele é o cabeça, e a igreja é dele. Ele vai conduzir até o final, até o cumprimento, até o dia que Ele vier buscar a igreja. É Ele que conduz a igreja. Por que nas nossas casas não é igual? Se a palavra de Deus diz que o marido é o cabeça e não pode abandonar essa responsabilidade. É o marido que conduz a casa à adoração, é o marido que leva os filhos à igreja, é o marido que santifica também a sua casa, é o marido que vai atrás do pão de cada dia, ainda que tenha a ajuda da sua esposa, dos filhos, não importa, mas é o marido que tem que fazer isso. É Deus que determinou dessa forma, é Ele que é o cabeça. E o que nós temos visto hoje, até falamos com os homens numa reunião, é que tem muitos homens que estão sentando no sofá quando chega em casa, e o dedão fica, ó, Premiere 1, 2, 3, 4, 5, vê mais reprise do que o Azaf. E olha que o Azaf vê reprise de futebol, hein? É pelo menos umas 7 por dia, 7 jogos. O brasileiro, amanhã e terça-feira, é o dia da televisão do Azaf ver a reprise de todos os jogos do Brasileirão. Ele vê. É uma coisa de louco. Eu não tenho paciência para isso, mas ele vê. É um atrás do outro. Para quem vê Premiere aí sabe, quando passa a reprise, é um atrás do outro. E tem muito marido que está fazendo isso. Enquanto o filho entra e sai, ele não sabe o que aconteceu. E aí o garoto vai e se suicida, se enforca ou faz alguma coisa, ele não sabe o que aconteceu e chora depois da morte, porque não está percebido. O filho entra e sai de casa com os olhos vermelhos, ele não sabe o que é. Não, estava chorando muito. Não, estava chorando não. Estava fumando maconha mesmo. E o pai não vê. A mulher tem suas necessidades e está lá o tempo inteiro clamando com os olhos: me dá atenção, me dá atenção. E o marido não percebe, porque esqueceu da sua identidade como provedor. E eu posso falar isso porque na minha vida profissional eu sou gestor. Como gestor, se você não olhar os sinais de que alguma coisa vai dar errado, conhece a lei de Murphy? Se tem alguma coisa que pode dar errado, tenha certeza que vai dar errado. E se você não observar os sinais e agir de forma proativa, o que vai acontecer? A gente vai ter consequências. Papéis definidos, a identidade do marido é essa, e a identidade da esposa é de auxílio aos maridos. Isso não pode se inverter dentro da família, porque causa dano. Nós precisamos resgatar a identidade dentro da casa.
Versículo 25 em diante vai falar sobre os maridos. Maridos, amem a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Eu tive o desprazer de, na porta da escola do meu filho, ouvir um pai falar da mulher como se fosse aquele estrupício. Esqueceu de colocar o lanche dele. A minha vontade como ser humano era segurar ele pelo colarinho. Eu não tenho essa força toda, né? Levantar, sacudir ele e falei: você pensa que é quem para chamar a sua mulher de estrupício? Como servo do Senhor, eu fui para casa e orei, porque eu conheço a esposa, eu sei que é mulher de Deus, eu sei que é uma mulher batalhadora. Mas aquele sentimento veio no meu coração, por quê? Porque o marido podia demonstrar amor. Olha a reação diferente. E lindinha esqueceu de colocar o lanchinho. Tem uma lojinha de lanche na porta da escola, vai lá, me dá aí um fofura, um guaravita, um açaí camp, entuba isso lá na lancheira, seu filho vai amar. A Zaf adora fofura, só por causa do adesivo da figurinha, ele coloca no rosto e fica a aula inteira com aquele troço no rosto. Ele vai amar aquilo ali, mas isso só pode vir no fruto de amor, porque enquanto o marido não amar a esposa, ele vai considerá-la estrupício, objeto. Eu uso quando quero e desprezo quando não quero. Marido, nós precisamos resgatar a nossa identidade, porque nós somos responsáveis, segundo o texto, em apresentar a nossa mulher e a nossa família diante do Senhor. Ame as suas mulheres, para apresentá-la a Deus, depois a sua família, sem defeito, santo. É a comparação que o texto faz com a igreja: inculpável, irrepreensível. Cuidado com a sua família é necessário, mas para isso está na hora de resgatar a identidade. Porque quando não se tem identidade definida, ninguém faz nada dentro da casa e as coisas vão rodando, vão caminhando e daqui a pouco está tudo no buraco. É necessário resgatar a identidade conjugal. Quem é o marido? Quem é a esposa? Tem casas que você entra e você não sabe quem é o marido e quem é a esposa. Os papéis estão invertidos. Não que os afazeres da casa digam nada, sabe? Porque se você fosse na minha casa ontem de manhã, você ia me ver fazendo tudo em casa. Lavei banheiro, varri a casa, lavei louça, dei banho no Azaf, tudo, porque Fabiana não está podendo, Lindinha não está podendo, né? Lindinha está com os pontos, não está podendo fazer, então eu estou fazendo tudo. Você chegar e detalhe, coloquei um aventalzinho, que lindo, né? Aí você vai falar assim: essa é a esposa? Não é essa a identificação que eu estou falando. Identificação é quando você entra numa casa e você vê que os filhos são submissos porque vem a autoridade do pai, o pai está acompanhando tudo. Por aí, não quero constranger ninguém. Você sabe qual é o evento amanhã da agenda da escola do seu filho? Pai, sabe? Você sabia que seu filho tem uma agenda da escola que vem anotadas as atividades que ele tem para fazer? Pré-escolar normalmente tem isso, talvez ensino médio não tenha. Mas você já olhou o caderno do teu filho? Você já foi no quarto? E aí eu quero falar para as mães também: você já foi no quarto do teu filho para ver se está arrumado? Ou você entra no quarto e é aquele furacão? E aí quando você entra, um mês depois, aquele negócio tem um monturo de lixo, está um cheiro agradável lá dentro, e aí a gente perde a linha, né? Não, acompanha o dia a dia. Orienta, a instrução está nas tuas mãos, pai, mãe, marido e mulher. É você que tem que fazer isso. A identidade precisa ser resgatada e não ficar um empurrando para o outro. E há coisas que são do marido e há coisas que são da esposa, mas não impede que um ajude o outro. A responsabilidade bíblica pelo sustento da casa, pela provisão, é do marido. Se você está jogando isso só nas costas da sua esposa, eu te digo, está na hora de dar uma refletida sobre isso. Mas nada impede que no momento de dificuldade a sua esposa te ajude, ou que os dois trabalhem juntos para que isso aconteça. Eu me lembro que assim que eu casei, eu fiquei desempregado, Fabiane que foi trabalhar. Foi doloroso para mim, não pelo meu orgulho, mas porque a minha
idade estava sendo recém-formada, mas a minha identidade de marido dizia que eu tinha que estar fazendo alguma coisa para prover a minha casa. Identidade de marido. A Fabiane trabalhou um tempo, eu consegui um emprego, de lá para cá nós não paramos de trabalhar os dois. Mas as identidades estão definidas, estão bem definidas dentro de casa. Nós precisamos ter a identidade definida para que a nossa família tenha um futuro de exemplo para frente. Amém? Vamos concluir. Para concluir, homens e mulheres, quem define o papel de cada um deles é a própria natureza da criação de Deus. Não há como a gente manipular isso. Não são superiores um ao outro, não são inferiores, tampouco são iguais. São distintos e se completam. Olha que maravilha. A gente precisa viver isso. Identidade. Esposa querendo ser esposa, marido querendo ser marido. Por que eu estou falando isso? Parece óbvio, né? Mas tem muito marido que quer ser esposa, e muita esposa que quer ser marido nas suas responsabilidades. Tem muito marido que quer ser cuidado, quer ser provido, enquanto a função é dele. E tem muitas esposas que querem a ajuda do marido numa missão à parte, enquanto a função da esposa é ajudar o marido, ser adjuntora na missão que eles têm em conjunto como família. Está na hora de resgatar a identidade conjugal, porque os nossos filhos sofrem. Aquilo que vai ser deixado, lembra? A avó Lloyd, a mãe Eunice. Você pode não visualizar isso agora, mas sabe que você vai morrer? Amém? Que maravilha, hein? O pessoal disse amém com a convicção. Olha, você vai morrer. E você sabia que você morre, mas a sua descendência fica aí? Se você tem uma descendência, ela vai ficar aí. O que você quer deixar para o futuro? Uma família desalinhada? Os casamentos dos seus filhos, netos desarranjados? Ou você quer passar um bom exemplo? Então começa a resgatar a tua identidade como marido e esposa dentro da tua casa e mostra o exemplo. Porque a mesma fé que habitou em Lloyd, que habitou em Eunice, também habitou em Timóteo. Aí você lá na frente, quem ficar por aí, porque você não vai estar mais aqui, vai poder dizer: a mesma fé que habitou em Adriano, habitou em Asaf, habitou em Moisés, habitou em Lucas, habitou, as gerações vão passando e a identidade vai se mantendo. A identidade conjugal é essencial. E a gente precisa com urgência resgatar essa identidade que foi estipulada por Deus, porque toda a nossa descendência e os acontecimentos futuros serão influenciados pelo como nós estamos identificando nossa família hoje. Eu não sei como é que está a tua família, se a tua família tem ou não tem uma identidade, mas se não tem, é hora de resgatar, enquanto é tempo. Porque uma coisa eu tenho convicção: o diabo ele tem feito planos para destruir as famílias, mas eu tenho uma convicção: ele não vai conseguir. E essa convicção eu tenho, não é porque eu sou bravo, não. É porque, não, vou enfrentar agora, não. Essa convicção eu tenho porque a palavra de Deus me garante que existem pessoas fiéis à palavra, que continuam mantendo o seu foco em Cristo. E aí eu tenho certeza que vão ter famílias saudáveis, que vão influenciar sua geração, sua descendência, e os acontecimentos futuros serão identificados com os princípios que foram passados pela família. Eu creio nisso. E mais ainda, eu quero ser mais esperançoso ainda. Eu creio que essas coisas acontecerão nas famílias dessa igreja. Eu creio. Amém. Glória a Deus. Ultimamente, nos últimos tempos, eu tenho recebido notícias e tenho conversado também com muitas pessoas, onde eu tenho visto que as famílias estão sendo muito abaladas. E um dia em oração com o Senhor, foi até um dos dias que Deus começou, algum tempo atrás, Deus começou a me direcionar para esse tema, para o mês da família. Deus falou claramente comigo: a família está perdendo sua identidade. O dia que a família resgatar a sua identidade, nós não teremos mais o problema que nós estamos tendo, de tantas famílias que estão se desfazendo por falta de identificação qual é o papel. Já falei
falei isso recentemente. Tem gente que está se divorciando por causa de toalha na cama, por causa de briga com relação ao salário. Quanto você recebe? Dinheiro é meu! São coisas tão pequenas que, se a gente tivesse noção da nossa identidade como família, se agíssemos com amor, marido e mulher, certamente nós não estaríamos nessa crise. Resgate a sua identidade de marido, mulher, faça o seu papel. Está com dúvida? Leia Efésios capítulo 5, vê lá qual é o teu papel. Ali é um resumo, e amplia isso, porque você tem o Espírito Santo vai te clarear o que você tem que fazer. Então lê lá qual é o teu papel como marido e como esposa, e pratique, faça isso. Faça a prova e veja o quanto Deus vai agir na sua casa, na sua família. Amém? Você quer uma família saudável? Sim ou não? Sim. Então resgate a identidade do seu casamento primeiro, e depois, nos outros domingos, nós falaremos das outras identidades que precisam ser resgatadas: dos pais, dos filhos, e certamente seremos edificados nesse tempo. Você pode glorificar a Deus. Deus é bom. Vamos nos colocar em pé. Quero orar com você, pedir a Deus a bênção dele para nossas famílias, que a gente saia daqui com atitude, pelo menos na mente, para ser tomada. Diga isso não para mim, diga para Deus: eu vou tomar uma atitude diferente. Contar uma experiência rápida antes da gente orar, bem rápido mesmo. Em um determinado momento, e para quem pensa que crise no casamento vem com muitos anos, em um determinado momento, ou seja, ao 3º mês de casado, eu tive uma crise com a Fabiane muito grande por causa da identidade. A gente não sabia quem era quem ali. Eu tenho um temperamento tranquilão, mas sou difícil pra caramba, não tem ideia. Para mim ganhar no argumento, tem que ralar. E a Fabiane é um docinho. Docinho. Não tem ideia do que é aquela mulher. E a gente ficava se chocando, igual duas crianças dentro de casa. Igual duas crianças. Aquela coisa toda, com 3 meses de casado. Tu imagina, para muitos seria um motivo para separação. 3 meses de casado. Até a hora que a gente sentou, parou. Gabriel não tem esse problema não, né, Gabriel? Carinho também é um docinho. Sentou, orou e perguntou para Deus: o que a gente vai fazer? Fabiane chegou a amassar a certidão de casamento, ia rasgar a certidão de casamento. Falei: larga de ser burra, você rasga, eu tiro a segunda via. Rasgar a certidão não vai dar certo, não. Você tem uma ideia do nível que chegou com 3 meses de casado. Crise de identidade conjugal, ninguém sabia quem era quem ali. Até a hora que a gente sentou, orou a Deus, e Deus ministrou o nosso coração, e a gente sentou para conversar, e eu falei assim: eu estou errado. Aí acabou a briga, né? O homem fala para a mulher: eu estou errado. Ai, você está errado mesmo. E aí se acerta, aquela, não é assim que funciona? Então eu falei: eu estou errado, porque eu agi querendo ser a esposa. E eu estou aqui para dizer que eu quero cuidar de você, eu quero te amar. Eu renovei meus votos com 3 meses de casado. Eu quero te amar, eu quero cuidar de você, sou eu que vou fazer. Isso aqui é responsabilidade minha, assumi minhas responsabilidades, minha identidade. Ela assumiu a dela. Nós vamos falar esse mês 13 anos de casados, e muito felizes. Tem briga? Tem luta? Lógico, quem disse que não? Mas muito felizes. Não tem mulher melhor. E eu tenho certeza que ela acha isso também de mim, com todos os meus defeitos. Mas porque é a identificação. Você vai entrar em qualquer casa de quem está com a identidade restaurada, e você vai saber quem é quem ali dentro, e que família é essa. Resgate isso na tua casa, peça isso para Deus. Mas peça para Ele mudar o seu coração primeiro. Senhor, começa comigo. Eu quero me identificar, eu quero fazer a minha identidade aparecer, e eu quero que o Senhor toque na minha esposa, eu quero que o Senhor toque no meu marido também, e faça com que a identidade esteja bem definida. Abaixe sua cabeça. Senhor, eu te engrandeço, eu te louvo,
E faço essa oração nessa noite como uma petição, pedindo ao Senhor que o Senhor trabalhe o coração das famílias presentes aqui nesse lugar, o marido, a esposa, para que eles saibam qual é o seu papel. Ó Deus, que nessa noite, se há alguém, alguma família nesse lugar que estava vindo de muitos conflitos, que isso seja deixado para trás agora, e que a posição seja tomada daqui para frente, que cada um volte para casa buscando se identificar com a sua função. E ó Deus, que eles possam vivenciar a maravilha de ter a tua presença no lar, que eles possam vivenciar a maravilha da harmonia que é um lar onde os cônjuges são bem identificados, aonde a identidade conjugal é restaurada. Pai, em nome de Jesus, abençoa as famílias que estão neste lugar, que os teus filhos experimentem da tua bondade, da tua graça, da tua provisão. É a oração que faço a ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.